Meu irmão, tudo bem? Fala, beleza, querido? Na paz, na bênção. Tudo na paz, graças a Deus. Graça e paz para você, meu irmão. Tudo bem? Amém, amém. Glória a Deus. Eu tô aqui mandando uns aviõezinhos aqui pro pessoal. Show de bola. Muito bom. Sempre é bom compartilhar. Hoje, né, você faz um resumo, né, todo o início das lives do que a gente tá falando aqui nessas seis. Essa é a sexta, né? Essa é a sexta. Eu me comprometi a fazer sete seguidas, sobre várias áreas onde o cristão pode, né, tá sendo influência, né? E a primeira, eu creio que foi logo sobre negócios, né? Como o cristão deve lidar com os negócios, o mundo dos negócios. A segunda, né, nós falamos sobre ciência e educação. E aí eu convidei um doutor, né, um cientista, um pesquisador para estar falando sobre isso. Que muita gente diz que o cristão não estuda muito, né? Eu já vi muito isso, né? Eu me lembro quando eu me converti, a pessoa falou, como é que pode você é inteligente e ser cristão? Né? E você faz faculdade, mas para pessoas simples, humildes, que acreditam nessas conversas. E Não, aí não. foi uma das áreas apologéticas, né, que eu estudei bastante isso para estar defendendo a fé. E depois nós falamos com Magda Wassenberg também, que foi uma repórter da Globo, falando sobre a importância da mídia, né? A importância do meio de comunicação. Falamos com Everton Páscoa, jogador de futebol, que foi do esporte, agora está lá em Maceió, falar sobre como é que é ser um atleta de Cristo. E aí hoje a gente está falando, sobre família, sobre esse eixo principal. Poderia ter começado por ela, né? Por família, porque é a base de tudo. E eu queria já começar falando sobre um versículo aqui para a gente já dar o start, onde Deus, né, quando está ali com Adão, ele fala o seguinte, ele dá todo o projeto dele para Adão, e ele diz, né, mas eu vou fazer uma auxiliadora, né, eu vou fazer uma ajudadora. E essa palavra é muito forte, né, ajudar e auxiliar, é aquela pessoa que vai trazer ali o socorro, que vai trazer ali o suporte, para que ele pudesse exercer o chamado de Deus para a vida dele. E aí a gente parte desse princípio, que a família, né, não é só o homem, né, nem é só a mulher, é os dois juntos, exercendo, né, como se fosse justamente cumprindo a vontade de Deus, aqui na Terra, e exercendo que a instituição foi ali feita, né, a instituição família deu start ali no Éden, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento a isso da melhor forma possível. Beleza? Então seja bem-vindo, Gabriel. É um prazer estar aqui com você. Vamos estar. Eu sei que você fala muito sobre família, é uma das áreas da conversa de impacto, é relacionamento, é família. E aí a sua contribuição aqui vai ser show de bola, vai ser bem interessante. Essa live vai ficar gravada também e eu creio que vai abençoar muitas pessoas. Top, amém, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, tá, pelo convite. Tô me sentindo em casa aqui, como sempre. Não é a nossa primeira live juntos e para mim sempre é uma alegria estar dividindo esse momento contigo e também com a galera do teu público aí, tá bom? Amém. Pode começar, vamos falar sobre, essa instituição divina, né? Então, o que é que você entende para essa instituição? É algo pesado, é um peso que Deus colocou sobre a gente, ou é um norte, ou é algo para a gente estar se espelhando sempre? Como é que a gente podia começar isso aí? Bom, sem querer entrar muito num conceito teológico distante, mas a família, como todas as outras relações humanas, elas se baseiam na relação que existe desde a eternidade. Para a gente entender a relação de família, a gente precisa ir lá para o Éden. Você já ilustrou um pouco disso, né, de Adão, mas um pouco até antes da instituição da mulher, né, onde Deus fez cair pesado sono sobre o homem, a primeira cirurgia, anestesia geral, depois tirou da costela, preencheu com carne, e dessa costela ele formou, né, a palavra no hebraico original ali está dizendo a ideia de esculpir. O homem foi feito, a mulher foi esculpida, né? Então, assim, Deus esculpe ali, faz aquela escultura maravilhosa, e aí depois, quando Adão acorda do seu sono, eu imagino que Eva já estava dando um grau ali no Éden, no jardim, já tinha arrumado tudo, ele fez, caraca, essa é osso, afinal, né, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porque do varão foi tomado. Mas um pouco antes disso, né, no princípio, quando a gente vai para Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E Deus ali é ilustrado como o único Deus que nós cremos. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, cremos em um único Deus verdadeiro, mas ele se
apresenta a nós em três pessoas, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Deus triuno, né, trinitariano, ele é apresentado pelo próprio Jesus quando ele diz, olha, para os discípulos, lá em Mateus 28, 18 a 20, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não está pedindo para você batizar em três deuses diferentes, ele está pedindo para você batizar no nome de Deus, e em nome do Pai, da primeira pessoa da Trindade, da segunda pessoa da Trindade, da terceira pessoa da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, quando a gente vai olhar para a família e para qualquer outra relação humana que, de alguma forma, ela emana a partir da família, a gente precisa olhar para a Trindade. A relação de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade, que é retratada nas Escrituras Sagradas como uma relação perfeita. Deus Pai, né, sendo a primeira pessoa da Trindade, ele tem autoridade sobre Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus Filho e Deus Espírito Santo são submissos ao Pai. Ou seja, na relação perfeita, onde não há contenda, qualquer tipo de desavença, qualquer tipo de opinião contrária, onde há perfeita unidade, nessa relação existe o conceito de autoridade e submissão. Eu não estou dizendo que Deus Filho é menos importante que Deus Pai, ou merece ser menos adorado que Deus Pai. Pelo contrário. Inclusive, Deus Pai diz que todas as coisas que foram feitas para o Deus Filho. Por meio de Deus Filho, todas as coisas que nós vimos, que existem, vieram a existir. Né? Por meio de Jesus e para Jesus. Então, o Pai se alegra tanto no Filho, ele se alegrava tanto na imagem do seu Filho, em sua própria imagem, que ele decidiu criar o homem. Então ele formou o homem ali do barro, né, do pó da terra, e ele disse assim, velho, é muito bom isso que eu fiz. Ao final de cada dia e manhã, né, tarde e manhã ali, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sexto dia, Deus disse assim, e eu vejo que é bom o que eu fiz. Quando ele criou Adão, ele disse assim, isso aqui é muito bom. Ele reproduziu, diferente de todas as outras partes da criação, os mares, os peixes, as aves, os campos, os vales, as montanhas, as estrelas, diferente de tudo isso, no ser humano ele imprimiu o seu DNA. Ele imprimiu não apenas a razão. Nós não somos animais racionais. Na verdade, nós não somos animais, porque a Bíblia diz que nós somos seres humanos. É uma outra categoria. Podemos até ser semelhantes aos animais, mas de fato existe algo, né, uma imago Dei, uma imagem divina em nós. Porque ele projetou essa imagem de semelhança em nós. E essa imagem e semelhança, ela alegra Deus. Só que aí, Gênesis 3:6 aconteceu, né? O pecado entrou no mundo e essa imagem perfeita, inclusive do primeiro casal, do primeiro casamento, foi corrompida, quebrada, como se fosse um espelho, sabe, Jonas? O espelho reflete a imagem perfeita da gente. Quando você vê em um espelho mais cansado da maresia, numa casa de praia, você já começa você consegue entender a imagem, você já começa a ver algumas manchas. Agora imagine um espelho todo fragmentado, quebrado. Ele não consegue refletir a imagem de quem a pessoa é. Então, esse espelho quebrado somos nós em relação a Deus. Quebrados e chamados a sermos reconstruídos pelo próprio Deus, pela ação do próprio Deus, do Espírito Santo em nosso coração, através de Cristo Jesus, no seu sacrifício, no vicário, no seu sacrifício substitutivo, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos, então, sermos dia após dia nesse mundo, sermos restaurados a essa imagem. Então, esse processo de restauração é que nós conhecemos como essa vida. A vida de uma pessoa que crê em Cristo, cresce em arrependimento, ou seja, se arrepende e continua crescendo em se parecer mais com Jesus, que é o objetivo pelo qual nós fomos criados. Então, a família, assim como o ser humano, a família é uma expressão mais ampla de um ser humano. Aquilo que era um só se tornou dois, e esses dois, né, deixam pai e mãe, agora se unem, se tornam um só, uma só carne, e deles, então, eles projetam o quê? O DNA, o código genético para outros filhos. Por isso que Deus diz, crescer e multiplicai-vos. Essa é a ordenança. Família. Então, eu, quando tenho um filho com a minha esposa, nós estamos projetando nessa criança a nossa imagem. Na toa que ele vem com a carga genética mais parecida com a mãe, mais parecida com o pai, mistura dos dois, parecido com o tio, parecido... É assim que acontece. Então, nós, dentro da família, precisamos refletir a imagem da relação perfeita de Deus. A relação perfeita de Deus entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nessa relação perfeita existe autoridade e submissão.
Então, o primeiro pilar para a gente entender como a nossa família pode glorificar a Deus é entender exatamente aquilo que Deus nos chama a viver. É conhecer um pouco mais da palavra dele, conhecer um pouco mais de quem Deus é. Porque a partir disso a gente vai entender que Deus é um Deus perfeito, santo, e ele tem uma relação perfeita, autossuficiente, autoexistente consigo mesmo. Ele tem um deleite consigo mesmo, ele se alegra em si mesmo, na sua glória. Então ele não nos criou porque ele precisava de nós, ele nos criou porque ele se alegrava tanto com ele mesmo, que ele disse assim, eu vou multiplicar a minha imagem no mundo, vou multiplicar a minha imagem nesses seres humanos aqui. Então, assim, a família é essa representação divina, né? Quase um teatro vivo, Jonathan. É um teatro vivo, uma peça encenada de forma viva, com personagens reais, que encena o espetáculo celestial da relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Acho que é isso que a gente precisa entender. Uau, fantástico, fantástico. O interessante é que essa manifestação de Deus através da família, ela foi, a primeira família já foi enganada, né, pela serpente, e é interessante que o engano da serpente foi um engano dizendo o seguinte, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Você vai conhecer as coisas como Deus conhece. Aí, engraçado é que eles já eram como Deus. Exato. E caiu nessa conversa. Então, essa imagem foi quebrada e até hoje onde a gente quer chegar com essa live. Então, a gente já vai construindo aqui algo, né, fantástico. Eu creio que o final vai ser épico, né? O final, porque ele está construindo o quê? Esse engano da serpente vem trazendo consequências na família. A família está manchada, né, de um modo geral, a família brasileira, né, a família mundial, ela está manchada. E o que acontece? E a nossa obrigação como cristãos hoje, quem tem entendido essa visão, é manifestar, reproduzir para que outras famílias, né, possam restaurar essa imagem, restaurar esse sacerdócio, restaurar essa comunhão com Deus e realmente trazer o céu na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E eu creio que esse é o desafio de hoje. Hoje, em pleno século XXI, essa família foi tão distorcida, né? O conceito de família foi tão distorcido que termina, né, hoje o normal já não é mais o normal, o errado é o certo é o errado, mas é como você frisou bem, a gente tem que ficar onde? Na palavra. Isso. Na palavra. Isso não muda o conceito de submissão, lógico, continua a submissão. O homem continua sendo cabeça, continua sendo um sacerdócio. Mas outro problema, né? O homem tem passado esse cajado para a mulher. E aí tem destruído muita coisa. Então tem colocado uma responsabilidade que não foi o plano original do Senhor para a vida deles, né? Não é verdade? É isso. Então quando Deus, por exemplo, vai ao jardim e eles já tinham comido fruto e agora, ao invés de ser um momento deleitoso diante da presença de Deus, na viração do dia ali logo pela manhã, no amanhecer, no jardim, eles agora se escondem com medo. Então aquilo que era deleite infinito, prazer supremo, agora se torna medo, dor, frustração, desânimo. E o homem e sua mulher se escondem de Deus. E aí quando Deus chama o homem e a mulher, é óbvio que existem consequências individuais para ambos, inclusive para a serpente também. Então Deus não deixou impune ninguém, só que ele responsabiliza o homem, Adão, por ter sido, literalmente, ele responsabiliza mais o homem do que a própria serpente. Porque a serpente já é o pai da mentira. Já se esperaria isso dela. Agora, Adão falhou na tentação. Eu estava refletindo esses dias que Jesus passou 40 dias no deserto, ele foi encaminhado depois do batismo em João Batista, lá nas águas do Rio Jordão, pelo próprio Espírito Santo, com o fim de ser tentado por Satanás. Então ele vai ser tentado. A palavra de Deus nos diz em Lucas 3 que ele foi tentado em todas as coisas. Não só naquelas 3 esferas, né? Aquele diálogo final ali, quando ele teve fome no 40º dia e ele conversa com Satanás. Aquilo ali é só uma ilustração de macro-áreas específicas onde geralmente os seres humanos são tentados. Mas ele foi tentado em todas as coisas, como diz o escritor de Hebreus e o próprio evangelista Lucas. Só que, diferente de Adão, é a mesma conversa. É a mesma serpente enganadora. Diferente de Adão, o nosso primeiro pai que falhou, fracassou, Cristo não falhou. Para nossa alegria e contentamento, ele não falhou. Então ele permaneceu fiel a Deus para morrer na cruz,
até a sua morte, ressurgir dos mortos, para que nós pudéssemos ter salvação. Então, esse senso de família, Jonathan, é muito interessante, porque quando Adão e Eva, eles se encontram com Deus ali, e Deus traz as sanções específicas em relação a Eva, você conhece, as dores de parto e muitas outras coisas, a inimizade com a descendência da serpente, as sanções em relação, né, o castigo em relação à própria serpente, rastejar, enfim, várias outras. Ele traz sanções específicas em relação a Adão, sendo responsabilizado por tudo que aconteceria no mundo, e não apenas em relação ao trabalho de suas mãos. Mas ele aponta, ele ataca, né, Deus ataca, se é que eu posso colocar dessa forma, as áreas cardeais, centrais da vida do homem e da vida da mulher. Não é à toa que o apóstolo Paulo e também o escritor de Gênesis, Moisés, vão, inspirados pelo Espírito Santo, dizer que a missão da mulher, a maior das missões, é a de ser mãe. Então, quando você vê algumas moças, né, influenciadas pela ideia marxista, talvez uma visão política mais esquerdista, onde você encontra mais pessoas desse tipo, você vai entender que essas pessoas são influenciadas a pensarem numa mentalidade que não é a mentalidade de Deus. E talvez elas sejam até cristãs, sinceras, mas estão tão ocupadas em ler artigos sobre essas ideologias, sobre esses ismos, e pouco ocupados em conhecer o seu próprio Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, que essas pessoas chegam a tal ponto de fincarem a sua fé nessas ideologias, que quando elas são confrontadas com a palavra de Deus, elas ficam presas e não querem ser moldadas pela palavra de Deus. Eu sempre digo uma coisa, Jonathan, talvez seja uma lição preciosa para quem está assistindo a live. Se o seu conceito de família for diferente do conceito bíblico de família, da palavra de Deus de família, você tem que se moldar ao conceito bíblico. Se o conceito bíblico, se o conceito que você tem sobre casamento for diferente do conceito da palavra de Deus em relação ao casamento, você tem que se moldar ao conceito da palavra de Deus. Se o seu conceito for diferente em relação à quantidade de filhos, criação de filhos, diferente do que diz, se a palavra de Deus for contrária à sua ideologia em relação ao que você chegou à conclusão pela sua própria confabulação mental, você deve se moldar à palavra de Deus. E a responsabilidade por hoje parar de buscar essas ideologias e buscar a palavra de Deus para entender todas essas coisas é sua. É a mesma responsabilidade que um motorista de trânsito, né, uma pessoa que tem CNH, tem de conhecer todas as leis de trânsito. Quando eu vou para um país, Portugal, Estados Unidos, o que for, eu posso ter a minha carteira aqui nacional de habilitação, né, que me habilita a dirigir por alguns dias com uma carteira naquele outro país. Só que é a minha obrigação respeitar as leis daquele país. Mesmo que eu não conheça as placas, é minha responsabilidade. Se eu transgredir alguma lei de trânsito lá, nada vai justificar dentro do guarda que eu não sabia aquela lei, porque era minha obrigação saber. Se eu vou dirigir ou não, é minha obrigação saber. Então, a lei de Deus é a mesma coisa. É nossa obrigação saber. E, sinceramente, Jonathan, olhando para isso, eu vejo muitos homens hoje deixando de ser homens, né? Assumindo uma postura de meninos diante do reino de Deus, que, de fato, clama por homens. Né? Não é que o reino de Deus clama por homens, eu acho que foi uma expressão até exagerada da minha parte. O que eu quero dizer é que Satanás ele se alegra em fazer com que jovens adolescentes permaneçam jovens adolescentes até a sua maioridade. Então você vê jovens adolescentes que ficam na barra das saias de suas mães, dos seus pais, ficam dentro de casa até os 30, 35 anos, ou então vão para casa, casam-se, vão para outra casa e trocam de mãe, porque agora a esposa virou a mãe dele e ele tem que gastar tempo jogando videogame ou algo do tipo. Então você vê crianças como homens, moleques. E Satanás é especialista em fazer com que esses homens continuem moleques. Tá aí os gamers, né, surgindo com todo vapor. As pessoas que passam 12 horas na frente do computador jogando ou fazendo live. Veja, entenda. Eu considero que possa ser uma atividade remunerada, mas trabalho em si, sabe? Eu considero que seja uma atividade até que gere rendimentos financeiros. Alguns recebem dinheiro para isso. Mesmo assim, você tem que considerar, velho, o quanto de trabalho você está desempenhando, qual é a diferença que você está fazendo na sociedade, qual é a diferença que você está fazendo para dentro da sua própria casa, muito além do dinheiro. O seu pastoreio em relação à sua esposa. Então, esses dias eu estava fazendo uma live com a minha esposa, Andressa, e a gente fez uma live falando sobre o culto familiar. Acho que era um ponto que a gente ia entrar nessa live, né? Você mandou um scriptzinho para mim. E o culto familiar ele tem duas prerrogativas, são dois fundamentos, né?
O primeiro fundamento é a ideia de que todo ser humano deve prestar culto a Deus. Todo ser humano. E o segundo fundamento é de que todo ser humano deve ser discipulado, né, à luz da palavra de Deus, por homens ou mulheres mais experientes. Homens com homens, mulheres com mulheres. Na responsabilidade bíblica, Adão foi o culpado da queda de toda a raça humana, de toda a desgraça da humanidade, de todo o planeta. A natureza em si que clama agora pela redenção dos filhos de Deus. Então, assim, é muito interessante como nós, pais, sacerdotes do nosso lar, cumprindo ou não a nossa função, o nosso chamamento, nós seremos cobrados. Gabriel, mas uma pessoa que não crê em Jesus e nem sabe que vai ser cobrado nisso, ele tem a obrigação de, como na lei de trânsito, saber e executar isso, pedir graça a Deus, talvez, porque quem é suficiente para essas coisas, Jonatas? Nós precisamos pedir graça a Deus. Você precisa pedir graça a Deus, para sabedoria a Deus, para criar a Julinha, para criar... Esqueci o nome do teu filho. Mateus. Mateus, né? É Julinha, é isso? Não. Ana Júlia. Ana Júlia e Mateus. Eu preciso pedir graça. Só que nós precisamos assumir nosso papel com coragem. Homens de honra, digamos assim, corajosos, né? Para exercer o papel que Deus nos chamou, de pastorear o coração da nossa família. Então nós somos chamados a isso. Né? Mulheres que não têm maridos cristãos não devem esperar simplesmente seus maridos fazerem isso, que eles não vão fazer, eles não têm essa consciência. Eles serão cobrados? Serão. Mas eles não têm essa consciência. Então, você, enquanto mulher bíblica, cristã, você tem que reunir os seus filhos à volta da sua mesa ou à volta da Bíblia e ler, né? Tem 5 coisas, Jonatas, que não podem faltar, Jonathan, que não pode faltar num culto familiar. 5 coisas. E eu diria que as 3 primeiras são fundamentais. A primeira é a leitura bíblica. Tá? Então, eu vejo pessoas que fazem um culto familiar com uma literatura de apoio, um outro livro que não seja a Bíblia. Não, eu não me oponho a isso. Não me oponho, eu não tenho opinião formada em relação a isso, mas eu creio que a habilidade dos seus filhos em relação à intimidade com a palavra de Deus vai se dar quando você explicar a palavra de Deus para eles, e não um livro que explica sobre alguém que leu a palavra de Deus. Não é que você não possa acrescentar, como um livro, por exemplo, as pregações de Spurgeon, ou algo do tipo, ele está expondo e você pode ler, enfim, mas eu prefiro 1000 vezes que você comece pela palavra de Deus. Então, a leitura da Bíblia, a instrução da Bíblia. Você não precisa ser nenhum doutor em Harvard ou em teologia para você ensinar a Bíblia ao seu filho. Certamente você precisa todos os dias crescer um pouco no conhecimento da Bíblia. Né? É sua responsabilidade. Não é aquele cara que fica 10 anos no mesmo patamar espiritual, no mesmo patamar de conhecimento. Não. Deus nos deu, Jonathan, uma vida só, galera que está em casa, uma vida só, para que a gente cresça no conhecimento de quem Ele é. Para que a gente contemple a glória de Cristo. E a gente se contenta com pouco, velho. A gente se contenta com 2 horas de Netflix, com um filminho, com sériezinha, maratona, com o trabalho somente. E a gente não se debruça na leitura da palavra, na oração. Então a gente precisa desse foco, dessa disciplina, sim, desse desejo, desse deleite. Eu não acho que esse deleite vai vir à toa, porque nosso coração pecaminoso, ele foge desses momentos. Você pega a Bíblia para ler, meu Deus do céu, vem 1000 coisas na sua cabeça. Vem boleto para pagar, vem conta, vem... Eita, eu preciso mandar mensagem para minha esposa para pegar a Julinha da escola. Vem 1000 coisas, a nossa natureza é corrompida, ela luta contra esses momentos com Deus. Mas a gente precisa separar um momento a sós com Deus. Nós pais, né? Pai e mãe. Os filhos, a partir do momento de leitura, já devem também separar o seu momento individual com Deus. Só que tem um momento que o papai chama todo mundo, e é o momento mais importante do dia para a família, deve ser. Mais do que a aula, mais do que o trabalho, mais do que o jantar, almoçar na mesa. Mais importante do que o filminho depois com pipoquinha, que é muito legal, todo mundo gosta. Mais importante é você sentar na mesa, ou no sofá, ou na cama, e você com seus filhos sentadinhos ali, você ensinar eles a palavra de Deus. Então, leitura da Bíblia, instrução bíblica, né, com seu esforço, oração. E as outras 2 coisas eu diria para fazer parte, né, para compor o culto a Deus, se bem que toda a nossa vida deve ser um culto a Deus, deve ser os cânticos, né, de adoração a Deus, louvores, corinhos, né, os cânticos que os seus filhos de repente cantam na igreja, você também. É bom dar essa mesclada, tem gente que faz muito culto familiar direcionado só para criança. É bom entender que tem um equilíbrio nisso, que não só canta-se músicas de criança, né, talvez um hino, talvez um cântico que você goste de adoração a Deus. E o 5º seria uma postura reverente e uma fome, um foco em Deus. Um foco realeza. Às vezes eu estou fazendo culto aqui em casa, aí tem um que começa assim, ó. Eu estou fazendo um culto aqui, aí tem um que começa assim.
Fica viajando na maionese, olhando pro nada. Aí eu acordo, para de viajar e volta. E é assim, né? Nossa mente muitas vezes dispersa. Então você chama o seu filho para essa postura reverente e fome com Deus. Então são esses 5 critérios para um culto familiar. E sinceramente, nós precisamos resgatar isso urgente. O Urgente. impacto da família, gente. Seu filho passa talvez 6 horas na escola por dia. 5 vezes por semana, são 30 horas de carga horária. Mais a televisão, mais o joguinho na internet. Enfim, são muitas horas expostos a coisas que não necessariamente vão colaborar com a vida espiritual deles, é óbvio. A escola colabora, né? Dependendo da escola, faça uma ressalva aí para que você que é pai cristão, coloque seu filho numa escola cristã de verdade. Cuidado com o Deus da pedagogia da escola do seu filho, porque sim, a pedagogia ela é deísta, a pedagogia ela não é neutra, não existe pedagogia neutra. É uma tese defendida por muitos autores cristãos e também por minha esposa. Tem um Instagram aqui, né, que é feito só para isso, chamado Ecoprime, com 2 Cs, Ecoprime, com Education, né, Education, mais ou menos isso, no português. Escreve lá, você vai ver conteúdos desse tipo, e artigos, e blog, e lives sobre esse assunto, porque a pedagogia não é neutra. Qual é o Deus que a pedagogia ensinada para o seu filho na escola dele está sendo apresentado para o seu filho? Então você tem que ter cuidado com isso. Aí você pega seu filho, bota numa sala de escola dominical, no domingo, 1 hora, com uma pessoa que não conhece ele no íntimo, que não vai tratar os pecados, e você espera que ele, com 18 anos de idade, entre na faculdade e não se desvie do evangelho. Por isso que, Jonathan, 2 em cada 3, basicamente, principalmente, esse é um dado americano, se eu não estou enganado, cristãos, jovens, adolescentes, se desviam dos caminhos do Senhor na faculdade, no primeiro ano de faculdade. Porque esses jovens não chegam cristãos. Eles chegam com a cultura cristã. Mas eles não chegam com fé em Cristo. Eles não estão preparados para os embates teológicos dentro da academia. O professor que vai dissecar o ateísmo, que vai dissecar que Deus está morto. E ele não está preparado, ele não conhece a Deus, ele não se relacionou com Deus. Ele viu um pai apático dentro de casa. Ele viu um pai que não buscava Deus, não zelava pela vida espiritual dele, que não ensinava. Veja, ele não pode culpar o pai simplesmente, mas Deus vai responsabilizar você. A responsabilidade, de alguma forma, é dele enquanto jovem. A partir dos 15, 16 anos, velho, ele tem tempo de sobra para buscar a Deus, né? Então, assim, eu acho que a família precisa ser resgatada, influenciar. Veja, não é uma espiritualização da família, pelo contrário, tudo é espiritual. Não existe essa dicotomia entre espiritual e secular. Nós somos chamados como seres espirituais a glorificarmos a Deus no nosso trabalho, na nossa diligência. Se no trabalho precisamos ser os melhores, não é o melhor para competir com alguém, mas ser os melhores no sentido de zelo, fazer com esforço. Se vamos fazer uma prova na faculdade, precisamos dar o nosso melhor. Talvez uma das melhores notas. Sabe assim, não é um orgulho. O cristão precisa ser, não. É uma ideia de eu estou fazendo para Deus. Eu estou lavando os pratos para servir minha família, minha mãe, meu pai, que me pediram para lavar os pratos, para Deus. Glorificando a Deus. Eu estou varrendo a casa, glorificando a Deus. Eu estou jogando videogame com meu filho 1 horinha, para Deus. Eu estou assistindo uma série Netflix com a minha esposa, para Deus. Só que eu acho que para você fazer isso, minimamente, você tem que conhecer a Deus. Você tem que conhecer a Deus. Então, se você está fazendo tudo isso, né? Desculpa aqui. Se você está fazendo tudo isso, teoricamente, para Deus, e você não está conhecendo a Deus, me perdoe. Você está perdendo alegria na sua vida. Sabe quem perde alegria quando a gente não busca Deus? A nossa família não está no centro da vontade de Deus. Somos nós mesmos. Veja, uma chama surge no coração de uma pessoa a partir de uma aflição, muitas vezes, uma angústia. Uma angústia tremenda. Esses dias, uma amiga da minha esposa estava aqui em casa, eu estava conversando com ela, depois ela veio conversar também junto comigo, né? Eu e minha esposa ali, e ela disse, depois dessa angústia que eu vivi, eu nunca tinha buscado tão seriamente a Deus. Eu fiz que bênção, olha que oportunidade. Mas essa chama que se acendeu aí, ela vai apagar se você confiar somente naquilo que você sente. Se você ficar confiando assim, não estou sentindo mais aquela vontade, você não deve confiar no que você sente. Massa que você está sentindo isso agora, aproveita. E é sua responsabilidade pegar lenha e óleo e colocar sempre naquela fogueira. E lenha e óleo é responsabilidade da pessoa. Lenha e óleo é isso aqui, ó. Leitura da palavra, meditação no que a palavra diz, prática da palavra, oração na palavra, ir para uma comunidade local, na igreja, caminhar com pessoas que são mais maduras que você no discipulado, confessar os seus pecados, pedir perdão, crescer em arrependimento, crescer no conhecimento de quem Deus é. É assim.
E é nossa responsabilidade fazer isso. Agora, a principal responsabilidade de um pai, de uma mãe, é discipular quem? As pessoas de fora? Não, primeiro são as pessoas de dentro, seus filhos. São seus principais, primeiros discípulos. Primeiros. Então, o princípio de culto familiar vem de culto a Deus, devemos cultuar a Deus, e toda a nossa vida deve cultuar a Deus, e vem de discipularmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que eles sejam a imagem e semelhança de Cristo. Percebe? Isso, show de bola. E o interessante é que a gente vê que o conceito, o mundo, né, vem tentando roubar isso, né, da igreja. Mas o pior não é nem isso, porque esse é o trabalho do inimigo, tentar fazer com que a família, né, se perca do foco, perca do projeto inicial de Deus. Mas o problema que eu vejo também, galera, é que quando a gente, né, tem essa mentalidade, quando os cristãos têm essa mentalidade, por exemplo, é que você falou de não precisar do homem. Né? A gente vive numa cultura, tudo bem, o mundo é uma cultura machista. E essa cultura machista, o inimigo se aproveita dela para fazer com que a mulher diga que não precisa de um homem para viver. Que não precisa de um homem para ter filho. Que ela pode adotar ou ela pode não querer ter filho com a desculpa de condições financeiras, com a desculpa de um projeto, não faz parte do planejamento da carreira dela, da vida dela. Isso é coisa do mundo, beleza. Né? O mundo já está no maligno. Mas quando essa cultura começa a vir para dentro de casa, da uma família que se diz cristã ou pseudo-cristã, aí, em vez de influenciar, de gerar esse impacto do reino, tá trazendo, ao contrário, está mundanizando, né, e trazendo mau testemunho. E outro ponto também é quando essa cultura do mundo tenta colocar que a mulher, que o cristianismo, eu já ouvi muito isso, não sei se você já ouviu, que o cristianismo é uma religião machista por causa da submissão. E, na realidade, não é isso, né? Não é a submissão, é a submissão em amor, é estar abaixo da missão do homem. Agora, o homem como cabeça, como, né, quem vai estar prestando conta, eu costumo associar o futebol, que é o técnico, né? O primeiro, quando o time está perdendo, a culpa de quem é? Do técnico. A maioria das vezes, o primeiro que vai sofrer é o técnico, porque ele é o responsável por aquele time ali. E o marido vai ser responsável pelo time. A família é um time, cada um com o seu papel, e a gente não pode deixar perder isso de forma alguma. Então é tempo da gente buscar como homem. A Bíblia fala, o sacerdote, o que é o sacerdote? O sacerdote é o intercessor. Né? O sacerdote é aquele que vai lá e coloca, né, a mão dele no fogo, literalmente. Ele que entrava na presença de Deus para que os outros não morressem. É aquele que está ali para pagar pelo pecado dos outros, para interceder, para se colocar na posição da família. A gente não vê homens fazendo isso. O homem está deixando essa parte para a mulher. Não, as mulheres é que oram. A mulher que administra a casa. E a mulher que vai para a igreja. A mulher que vai para a igreja. A gente vai para culto de oração. Cadê os homens no culto de oração? É só as mulheres no culto de oração. E a Bíblia fala, né, que os homens levantem as mãos santas por todo lugar. Né? E os homens é que tem que levantar as mãos santas. Porque esse é um mandamento de Deus. E aí eu vejo que quando a gente vai deixando de fazer essas coisas pequenas, que aparentemente são pequenas, vai começando a cavar, né, como se fosse um castelo de areia, né, vai sendo quebrado, daqui a pouco desmorona e a pessoa fala, não sei por que meu filho se desviou, não sei por que meu casamento está mal, não sei por que minha vida está sem sentido, né, porque começou a deixar que o inimigo roubasse nas pequenas coisas, quando vê já é algo tremendo. E a gente vê mais do que mandar o filho para a igreja. Né? Eu vejo muita gente, eu trabalhei muitos anos com adolescentes, jovens, os pais diziam, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. E não ia. Então não adianta. Né? Não adianta só mandar. Não adianta dizer, lê a Bíblia, meu filho, se ele não lê. Não adianta dizer, meu filho está no celular se o pai está no celular. Né? Não adianta dizer, vai ler um livro em vez de estar assistindo Netflix se o pai não lê. Então, quando tem esse negócio do pai fazer primeiro, né? O pai dá o exemplo. A gente costuma ouvir muito dessas palestras, né? Uma palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta tal. E no meio cristão é verdadeiramente, porque as pessoas veem e fazem, mas pai, o senhor é o primeiro que não faz. E hoje em dia as crianças estão muito críticas, elas não estão engolindo qualquer coisa. Né? E ela vê, pai, você está falando e não faz, você fala e não cumpre. E a gente tem que aprender a exercer esse sacerdócio realmente, né? Dar esse testemunho, não somente para os de fora, que muitas vezes a gente quer ser, né, bom lá fora, dar o testemunho lá fora, mas não dar o testemunho dentro de casa.
né, mostrando como se faz. Porque quando a gente mostra como se faz, não dizer o que fazer, mas como fazer e fazendo. É a vida real. Não é que você vai mostrar para o seu filho que você é perfeito, que você não é. Pelo contrário, é bom até falar para o seu filho que você não é perfeito. Só que um imperfeito que não busca aprimoramento, esse aí, na verdade, está quebrado. Ele está em lama. Ele não conhece a Deus. Porque Deus, ele traz, né, para perto de si e ele restaura, faz nova todas as coisas. E os imperfeitos, os vasos imperfeitos, agora buscam esse aprimoramento, essa santificação. Então, eu sou um vaso imperfeito, meus filhos sabem disso. Só que eles precisam ver em mim esse anseio, esse desejo, esse temor, esse santo tremor diante de Deus para buscar a presença de Cristo. E Satanás, Jonathan, você falou aí, ele é especialista em distorcer pequenas distorções nas verdades de Deus. E o ser humano é especialista em cair no papo furado de Satanás. É a mesma mentira durante esses anos, séculos. É a mesma mentira. E olha, Deus fala assim, velho, João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a voz do bom pastor e às vezes a gente facilmente ouve a voz de Satanás. O que foi que Adão e Eva fizeram? Deus tinha os criado, estabeleceu todas as coisas, passou as normativas, né? Deu as instruções para o trabalho, dar nome para os animais, cultivar o jardim, ser fecundos, mas não comam daquela árvore. O Deus que me criou, aquele que se relaciona comigo, aquele que pôs uma aliança no meu dedo, aquele que é o meu esposo, ele me diz o que fazer. Chega uma pessoa estranha, flerta comigo, essa pessoa que eu nem conheço, diz que essa pessoa que me criou, que tem uma aliança comigo, na verdade está mentindo para mim, e eu caio no papo furado desse miserável. Mas isso acontece até hoje. Essa galera que é revoltadinha, essa galera que é assim, nossa, não, cultura machista, cristianismo machista, não, você está dizendo que o homem é autoridade. Meu amigo, você tem alguma dificuldade com a autoridade? Bolsonaro é autoridade na nossa vida. Sobre a minha, não. É sim, porque ele é presidente. Aí eu vou falar agora para a galera que de repente é contra o Bolsonaro. O Fux, sei lá, qual é o nome daquele outro membro do Supremo? O Gilmar Mendes é autoridade sobre a nossa vida, porque ele é ministro do Supremo. Meu amigo, você pode não gostar do exercício profissional dele, ele pode ser até corrupto. Eu espero que aqueles que são corruptos saiam do poder, né? Deem lugar para pessoas honestas. Mas o fato é que eles são autoridades, você deve orar para a vida deles. Então, se Deus estabeleceu autoridade sobre a família, os seus pais são a primeira autoridade sobre a sua vida, você precisa devotar aos seus pais honra. E quando você devota aos seus pais honra, quando você devota de forma reverente, um respeito aos seus pais, quando você cresce em respeitar os seus pais, entender os seus pais, você começa a receber, de fato, bênçãos sem medidas de Deus, porque ele estabeleceu o mandamento, Jonas, para que fosse cumprido à risca. E sendo o mandamento cumprido à risca, traz alegria para a vida do homem. Ou seja, quando Deus estabeleceu autoridade e submissão, espelhando a relação perfeita que ele tem entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Filho ele não se sente diminuído por Deus, porque Deus Pai é a autoridade. Pelo contrário, ele se sente amado, acolhido. Então, assim, olha que interessante. Quando Deus estabeleceu a autoridade e submissão no casamento, a autoridade para o homem, a submissão para a mulher, goste você ou não desse conceito, e sendo ele apresentado para você de forma distorcida ou não, Deus estabeleceu isso para o nosso bem. Então, quando você obedece os conceitos da palavra de Deus, mesmo que você não entenda, mas está na palavra de Deus, eu me submeto à palavra de Deus. Então, mais do que qualquer outro ismo, qualquer outra ideologia que apresente uma lógica mais aparente, né, uma lógica mais agradável à minha percepção falha de justiça, eu me submeto à percepção de justiça de quem Deus é. Então, se Deus disse que eu devo ser submissa ao meu marido, glória a Jesus, eu vou crescer nessa submissão, vou buscar a Deus, vou pedir a Deus. É difícil, porque meu marido não tem compreensão nenhuma da autoridade bíblica, não tem compreensão nenhuma do amor, do serviço, mas eu vou me submeter. Ah, não, Gabriel, é muito difícil, você não conhece minha esposa, meu amigo, você tem que ser autoridade, pastorear o coração dela, lavar os pés dela, servir ela, porque esse é o senso de autoridade que Deus estabeleceu, o amor servil, sacrificial. Mas ela é submissa demais, Gabriel, ela é rebelde, ela bate a porta, ela faz o escambau. É difícil, mano.
a sua função, o seu chamamento para cumprir a sua parte é independente da parte dela ser cumprida. É um amor incondicional. O casamento não é 100%. Ele é 100, 0%. Se a sua parte, a outra parte está cumprindo 0% do papel dela, você está cumprindo os seus 100%. Seja na submissão, seja na autoridade. Eu vi gente já falando assim em igreja, para amenizar a verdade bíblica. Não, a autoridade e submissão é uma coisa. Mulheres, não fiquem chateadas. Entenda, a submissão é porque o marido, ele tem a responsabilidade, ele tem o chamado de Deus para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, se o seu marido está te amando como Cristo amou a igreja, você precisa ser submissa a ele. Então, maridos, vocês precisam amar suas esposas como Cristo amou a igreja. É óbvio que os maridos precisam amar a igreja, as esposas como Cristo amou a igreja. É óbvio. Mas Deus não disse assim, se a sua esposa for submissa. Da mesma forma, Deus também não disse, esposa, sejam submissas ao marido, se eles amarem vocês, assim como Cristo amou a igreja. Não, é incondicional. O seu chamamento, o seu papel é incondicional. Quem já assistiu A Prova de Fogo sabe disso. Né? Quando o homem começa a viver aquela disposição, de acordo com o caderninho do pai, com os 40 dias, quando o homem começa a viver essa disposição incondicional, Deus, claro, milagrosamente, faz com que o seu casamento seja restaurado. E ele avançou, né? Ele foi para mais de 40 dias, 44 dias, e ele continuou fazendo. Então, assim, essa disposição independente da outra pessoa. É óbvio que ali ele já tinha causado muitas máculas, muitas marcas na esposa. Ela queria se separar. Então, eles não partiram do zero. Eles estavam no negativo e o marido começou a fazer... Negativo. O marido começou a fazer 100%. Passou 40 dias fazendo 100%. 44 fazendo 100%. Até que ela se rendeu. Graças a Deus. Mas eles já estavam prontos de ruir. Às vezes, eu vejo gente esperando chegar a esse ponto do negativo para correr atrás de uma ajuda pastoral, ajuda de aconselhamento bíblico, para pedir, de repente, um aconselhamento do que deveria fazer, porque está vendo a esposa muito submissa, ela não se submete à autoridade do marido. O marido, às vezes, não entende o que é autoridade, né? Ele acha que é mandar simplesmente na esposa. Então, assim, Jonathan, eu percebo que Satanás é especialista em distorcer as verdades bíblicas. Então, ele vai confundir as pessoas dizendo que é machismo, que o feminismo veio para defender a identidade moral, psíquica das mulheres, que o feminismo é quem protege as mulheres dos feminicídios, que o feminismo é quem protege as mulheres do estupro, que o feminismo é quem protege a mulher para a livre liberdade de abortar. Não, o feminismo é uma aberração, assim como o machismo é uma aberração. Agora, quando Deus cria a identidade do homem e da mulher, estabelece isso na sua palavra, e nós vivemos na palavra, aí você desfruta de amor, abundante graça. Quando você obedece a Deus, você acumula felicidade, Jonathan. Felicidade, a fórmula para a felicidade. Quem está na live aqui, pega isso. A fórmula para a felicidade é você obedecer a Deus. Quer ser feliz, meu Amém. filho? Obedeça a Deus. É cumprir princípios, né? Cresça em santificação. Cumprir princípios para Deus cumprir a palavra. Não tem para onde. Deus não se move por... muitas vezes vai fazer uma oraçãozinha. Não, vou estar orando aqui para Deus se mover e eu não estou fazendo nada. A fé sem obras é morta. A gente tem que cumprir princípios e Deus cumpre a palavra, né? Vou fazer campanha. Não estou dizendo que você não tem que fazer campanha, não estou dizendo que você não possa fazer jejum e oração. Mas eu quero dizer, velho, se você acumulou anos ou meses de displicência, né, em relação àquilo que você deveria fazer, e você agora está colhendo isso, e porque você está colhendo a desgraça na sua família, a desgraça no seu casamento, você agora vai fazer campanha, me perdoe. Faça a campanha. Mas comece a mudar. E se você fizer a campanha e não mudar, desculpa, nada vai acontecer. Agora você tem que fazer a campanha e mudar. E aí você continua. Está disposto a fazer isso por quanto tempo? Você destruiu a sua vida, talvez, seu casamento por anos. Está disposto a fazer isso sem resultado, sem ver o fruto positivo por quanto tempo? Ah, não, fiz por 40 dias, tá bom, né? O filme diz que é 40 dias. 40 dias, acho que meu casamento já foi, fiz tudo que deveria fazer. Não. Não é para fazer para ver se vai dar certo, né? É para fazer até dar certo. Isso, né? com fé. Até dar certo. E muitas vezes a gente fica esperando que o outro nos corresponda, né? Então essa correspondência, eu vou fazer esperando o outro. Não é fazer sem esperar nada em troca e continuar fazendo mesmo que aparentemente não esteja vendo nada, né? Porque a realidade é dura muitas vezes com a família, né? A realidade é dura. Mas essa não é a verdade que Deus tem pra gente. A verdade que Deus tem é o quê? A vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, a gente tem que assumir esse papel como homem, né? E as mulheres também como mulheres de Deus, de dizer, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão de cumprir o princípio,
Eu não vou abrir mão da verdade bíblica por opiniões contrárias, por ideologias, para que eu possa experimentar realmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né, para a minha vida. Jonathan, Romanos 12, 1 e 2. Né? A parte 2 aqui diz exatamente isso. Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Velho, não vos conformeis com este século, com esse sistema de pensamento contrário a Deus. Não se conformeis com o mundo. Não seja moldado ao mundo. Mas se renove pela, né, se transforme pela renovação da sua mente, pela metanoia, pela mentalidade do novo homem em Cristo, que habita em nós agora. Se transformem por uma mentalidade de Deus. Não aceite a mentalidade do mundo. Não aceite sua própria mentalidade, que surgiu ao longo de uma série de conjecturas que você foi absorvendo e você foi aprimorando para chegar num pensamento lógico, que você acredita que é o melhor, o ideal. Não, se submeta ao pensamento de Deus. Esqueça, talvez, o que você aprendeu. Se o que você aprendeu não foi de Deus. Entende o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, a pessoa tem 30 anos, João, diz assim, não, eu acho que nesse ponto aí, esse Deus que você está pensando é equivocado, velho. A Bíblia seja verdade, e mentiroso todo homem, pelo amor de Deus. No auge dos 30 anos, o cara se acha maduro para questionar, por exemplo, uma palavra que foi escrita ao longo de 16 séculos, por mais de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Né? A palavra de Deus, que tem o maior acervo manuscritológico da história, de todos os outros livros. Só o Novo Testamento são mais de 5.000 manuscritos. Então, assim, eu fico me perguntando, velho, que soberba da pessoa dizer assim, não, eu acho que nisso eu penso diferente. Não, velho, seja humilde, leia a palavra. Seja humilde e diga assim, Deus, fala ao meu coração, faz com que a tua mentalidade seja a minha. E não que eu viva a minha mentalidade. Aí ele diz, para que vocês possam experimentar qual é a perfeita, agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. E é interessante que muitas pessoas se convertem, né? A gente vê conversões aos montes hoje. Mas o crer na Bíblia, né? O crer no original é um pisteuo, né? O crer é o quê? É tirar todo objeto de crença que eu tinha, né? E transformar, trocar totalmente por outra crença. Então, muitas vezes a gente faz isso. A gente se converte, né? Até se convence. Eu me convenço com medo do inferno, com medo, né, tal, ou então porque está na moda, mas eu não creio realmente. Por quê? Eu não abandonei totalmente as minhas crenças e eu vou pegando o evangelho de adaptação, eu vou tentar adaptar a como eu vejo de melhor forma. Ó, isso eu pego para mim, isso não. E aí a gente começa a negociar e quando vê, está negociando as verdades, né, e aí está destruindo também a família. Concorda? Perfeito, concordo plenamente. E o ministério, né, começa o quê? Começa em casa, né? Então não adianta, a própria fala, né? Se a pessoa quer ser, né, quer ser um bom líder, se a pessoa quer ser um diácono, quer ser um obreiro, aprenda primeiro a administrar em casa, né? Começa em casa. E eu me lembro quando eu fui casar, meu sogro, meu pastor é meu sogro, então veio a bronca pesada, né? Vai casar com a filha do pastor. E aí ele disse assim, olha, eu vou saber se o casamento está bem quando eu olhar para ela. Né? Não preciso perguntar nada, eu vou olhar para ela, se ela estiver bem, eu vou saber que você está cuidando bem dela, eu vou saber que o casamento está bem. Agora, se eu ver minha filha feia, né? Minha filha deprimida, para baixo, entristecida, eu vou saber que o casamento não vai bem. Então, ela vai ser o espelho. E, normalmente, as mulheres são espelhos, né, do casamento. Se olhar para a mulher, você sabe se ela está sendo bem cuidada, se ela está bem no casamento, se o homem está fazendo a parte dele. Perfeito. E aí, na época, até Helena Tanuri, né, falou o seguinte, dizendo assim, olha, você está casando não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Então, muitas vezes as pessoas casam, não porque você está casando, não, eu estou casando para ser feliz, né? E aí aquele egoísmo, né? Eu estou casando para ser feliz. Porque todo mundo, no fim das contas, está buscando felicidade, né? Todo mundo quer, né? É normal, aquela egocentrismo, né? Está bem intrínseco na humanidade, né? E aí você casa para ser feliz. Não, eu estou casando para fazer o outro feliz. Isso. Então minha vida deve ser pautada em fazer a minha esposa feliz. Em contrapartida, ela vai estar fazendo a gente feliz também. Eu diria que essa é uma ilustração clara de que o homem está perdido.
sem Deus. Porque as pessoas que buscam felicidade não encontram felicidade. Porque eles buscam a felicidade, mas ela foge deles. Agora, aqueles que buscam a vontade de Deus, a obediência às Escrituras Sagradas, esses encontram real felicidade. Eu estava lendo ontem na minha devocional o Salmo, eu vou tomar a liberdade aqui, Jonathan, de pegar. O Salmo 112, ele diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem, o ser humano, que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ou seja, mais do que abençoado será o homem, mais do que feliz, será o homem que teme a Deus e que se compraz, se alegra nos mandamentos do Senhor. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. E aí você entra no Salmo 128, cântico de romagem, né, para dizer que o homem que teme ao Senhor, esse terá a sua aljava completa. Né, um paralelo aqui com o Salmo 128, que vai dizer que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, esse Salmo 112, ele diz assim, a tua descendência será poderosa na terra, daquele que se compraz, se alegra no mandamento, daquele que teme ao Senhor. Será abençoada a geração do justo. Na sua casa existe prosperidade e riqueza. E na sua justiça, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Até num ambiente obscuro, numa situação difícil, nasce luz. Ele é benigno, anota isso, misericordioso, justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Olha que louco isso. Não será. É uma coisa que as pessoas buscam. Pô, eu quero ter paz, eu não quero ser abalado. E aí, independente das circunstâncias da vida, você não será abalado, ou seja, inabalável. Não se atemoriza de más notícias, ele não se atemoriza, ele não fica com medo. O seu coração está firme. Aonde? Em quem? Nele mesmo. No fato da sua esposa fazer ele feliz? Não. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, senão a Deus. Até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, uma pessoa honesta, generosa, altruísta. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso, ele vê isso. Aquele que é astuto, nécio, não sábio, ele vê isso e se enraivece. Essa palavra aqui ilustra a sensação de ranger os dentes. Estou com raiva desse miserável, desse caba bom. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Olha que ilustração interessante. Sabe qual é o homem bem-aventurado? É o homem que teme ao Senhor. É o homem que tem prazer na lei do Senhor. Está aqui, nesse salmo. Tem prazer na lei do Senhor. É o homem justo. É o homem benigno. Ele é o homem misericordioso. Ele é o homem inabalável no Senhor. Ele é o homem que está confiante. Ele é confiante em Deus. E é um homem que está com o coração firme em Deus. É um homem que ajuda os pobres. 10 critérios interessantes aqui pra gente. Então, velho, não tem como você chegar, Jonathan, e dizer assim, mano, eu vou casar pra ser feliz. Eu vou casar pra fazer minha esposa feliz. Não, não, não. Deixa eu dizer uma coisa. Você vai casar para glorificar Deus nessa encenação daquilo que vai acontecer com Cristo. Na verdade, já aconteceu na eternidade com Cristo e a igreja. Você tem a responsabilidade de espalhar, expandir a imagem de Deus nos seus filhos. Exceto se a sua esposa for estéril. Mas mesmo assim, eu imagino que ainda seja corresponsabilidade sua adotar uma criança para fazer dessa criança, que talvez não seja seu filho da barriga, a imagem de Deus. Para você discipular essa criança, ser o pai e a mãe dessa criança que talvez ela não teria. Então, eu penso que um casal casado, ele não pode se dar o desfrute de não ter filhos, biblicamente. Ele tem que ter filhos. Ah, Gabriel, mas eu estou tentando, minha esposa é estéril. Adota, meu filho. Imprima a imagem de Deus, o caráter de Cristo no coração dessa criança. Chame-o de filho. Se permita se chamar de papai e mamãe por essa criança adotada. Você entende, Jonathan? E você tem que espalhar essa imagem no coração desses filhos. Agora, veja que coisa curiosa. Você tem essa responsabilidade, não só de procriar, você tem a responsabilidade de trazer contentamento, alegria, prazer sexual para a vida da sua esposa. Eu sempre digo para minha esposa, né, que essa é uma obrigação prazerosa. Deus nos deu uma obrigação dentro do casamento. O sexo é uma obrigação. Olha que louco. Lindo, né?
Porque algumas outras que não são religiões vão dizer assim, a mulher pode fazer greve de sexo, o homem pode fazer... Não, na Bíblia diz, não existe greve de sexo. Existe sexo, abundante sexo. Em nível consistente, qualitativo e quantitativo. Então, é interessante que o sexo tenha uma quantidade, uma frequência ideal para o casal. Talvez vai encontrar um equilíbrio. Talvez sua esposa queira mais, você queira menos. Talvez você queira mais, ela queira menos. E vocês vão encontrar um equilíbrio. Então, essa frequência precisa existir. Precisa ser qualitativo. Nem sempre vai ser com pétalas de rosa, ou vinho, ou champanhe. Mas precisa ser qualitativo, trazendo a satisfação, o foco na satisfação do outro, sexualmente falando. Então, essas são algumas obrigações do casamento. Mas olha que coisa curiosa. Se eu não fosse feliz em Cristo, eu ia trazer para minha esposa um peso gigantesco. Sabe qual é o peso? De ela ter a responsabilidade de me fazer feliz. Então, eu vou ajustar até um foco. Eu vou dar um foco um pouquinho maior no que essa pessoa que você citou disse, que parece ser razoável, né? Eu não vou casar para eu ser feliz, mas eu vou casar para fazer o outro feliz. Eu vou fazer só um ajuste. Eu diria que você não casa nem para ser feliz, nem para fazer o outro feliz. Você casa para glorificar a Deus, trazendo a imagem de Cristo e a igreja no seu casamento. Fazendo o quê? Amando a sua esposa, servindo a sua esposa, fazendo sexo com ela, procriando, educando seus filhos, sendo carinhoso. Enfim, essa imagem, construindo um casamento abundante, tijolinho por tijolinho todo dia. Só que, nessa jornada, você já é feliz em Cristo. A sua esposa já é feliz em Cristo. Vocês já são felizes. O peso de fazer a minha esposa feliz não está sobre meus ombros, graças a Deus não está. O peso de me fazer feliz não está sobre os ombros da minha esposa, graças a Deus não está. Só que o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos, agora entra o ponto, acordar todos os dias como se a felicidade do meu cônjuge dependesse de mim. Como se, graças a Deus não depende, depende de Deus. Depende dela encontrar prazer na lei de Deus, prazer nos mandamentos do Senhor. Só que todos os dias eu acordo com a disposição de fazer ela feliz. Como se dependesse de mim. É esse o pulo do gato. Não depende de mim, graças a Deus, ufa. Só que eu sou chamado por Deus para me esforçar na direção disso. Me esforçar por fazer como se dependesse de mim e fazer ela feliz. Ai, man, show de bola. Fantástico, fantástico. Estamos chegando, falta 1 minuto, né? 2 minutos para a gente encerrar. No instante voa, né? Voa, né? A gente fala sobre família. E aí é justamente isso, né? A nossa satisfação está em Deus. Isso. A nossa satisfação está em Deus. Porque se a gente buscar felicidade no outro, né, a gente vai ficar sempre querendo preencher um vazio que o outro não vai conseguir preencher por completo e vai terminar trocando, né? Vai terminar trocando, né? Não, eu não consegui preencher, eu vou trocar. E a gente vê muitas trocas aí. Aí divorcia. Né? Não, não divorciando porque eu não estou mais feliz, eu não estou mais sentindo feliz. Vou divorciar, meu Deus. Primeiro temos que estar satisfeito em Deus, porque aí sim nós vamos ser bênção, né, na vida das outras pessoas. Então, amém. Um prazer, Gabriel, um prazer. Então, um abraço. 6 segundos falta, dá um tchau para a galera